Então, continuando, nós na clínica, nós ainda recebemos nós principalmente, recebemos esses pacientes que vêm com esses tipos de patologia, de psicopatologias, que tomam muitas vezes medicamento, crianças que tomam Ritalinas, Imipraminas e vários tipos de medicamento aí, que apenas amenizam o problema, mas não resolvem, não tratam esse problema. Então, o papel de nós, psicólogos, terapeutas da psicanálise, enfim, o nosso papel é esse. Entrar com uma abordagem que seja eficiente, que seja eficaz no tratamento dessas patologias, Para fazer essa leitura, o que acontece com esse sujeito? Que ele toma esse tipo de medicamento e essa ansiedade não baixa. Qual que é a história de vida desse sujeito, O que essa subjetividade mal resolvida, o que esse inconsciente está trazendo à tona, que está fazendo mal para esse consciente e está entrando em conflito, Saúde mental do ser humano é de construção junto com a psiquiatria, com a neurologia, dos saberes a respeito da saúde mental desse ser humano, desse sujeito. Porque, lógico, nós trabalhamos, às vezes a gente faz uma confusão porque nós trabalhamos com a interpretação da fala desse sujeito, mas nós construímos junto com as outras áreas da saúde, o psique desse elemento, desse sujeito que chega no nosso... Nós construímos uma linha de raciocínio a respeito do psique desse paciente, porque nós temos capacidade para isso. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos fazendo um curso de psicanálise clínica. Para quê? Para poder entender a psique desse sujeito. Então, nosso papel é esse, de construir uma saúde mental no Brasil, em todo o mundo, para que a gente possa ter uma qualidade de vida melhor para toda a população, Então, caminhamos junto com psiquiatria, neurologia, para fazer essa construção. Através do quê? Através do nosso trabalho, que é a interpretação dessa subjetividade do sujeito. Então, assim, a construção pode ser um método clínico de maior alcance.
A partir daí, então, a gente alcança mais resultados, porque nós fazemos, junto com outras equipes multiprofissionais, essa construção. Então, a psicopatologia, para rever o conteúdo que nós já vimos, ela tem por objetivo estudar descritivamente os fenômenos psíquicos anormais, exatamente como se apresentam à experiência imediata, buscando aquilo que constitui a experiência vivida pelo enfermo. Ou seja, como eu falei na nossa última aula para fechar, né? Sentir, aprender e refletir sobre o que realmente acontece na alma desse homem. Então, esse é o nosso trabalho. Para fazer uma revisão agora do que nós já falamos aqui no nosso curso, eu gostaria de trazer a classificação das psicopatologias. Então, nós começamos lá na primeira aula falando sobre as neuroses, tá? Então, nós dividimos nessa classificação as neuroses, as psicoses, as demências, oligofrenia ou retardo mental, transtornos e distúrbios, como depressão, bipolaridade, bulimia, anorexia, etc. Eu vou falar um pouquinho de cada um deles novamente. Então, neurose, como nós vimos lá na primeira aula. Então, neuroses são quadros patológicos psicogênicos, ou seja, de origem psíquica, muitas vezes ligados à situações externas na vida do indivíduo, os quais provocam transtornos na área mental, física e ou da personalidade. Então, de acordo com a visão psicanalítica, as neuroses são fruto de tentativas ineficazes de lidar com conflitos e traumas inconscientes, né? Que é a eterna briga do inconsciente com o consciente. O que distingue, né, a neurose da normalidade é a intensidade do comportamento e a incapacidade do doente de resolver os conflitos internos e externos de maneira satisfatória. Então, para revisar as neuroses, nós podemos dizer que o indivíduo ele tem um conflito interno que ele não consegue resolver com as situações externas cotidianas que ele está vivendo e tem comportamentos repetitivos naquele sentido. Porém, no caso das neuroses, a gente tem que é primordial, até em provas de concurso, às vezes você cai essas coisas. Qual que é a diferença entre neurose e psicose? A principal diferença é que nas neuroses o indivíduo ele não perde o sentido da realidade, tá? Não existem alucinações e nem delírios. Ele não sai da realidade. Aí, já pegando o gancho para falar das psicoses, então a psicose ela é um quadro... Desculpa. Psicose é um quadro psicopatológico clássico, reconhecido pela psiquiatria, pela psicologia clínica e pela psicanálise como um estado psíquico no qual se verifica certa perda de contato com a realidade. Então, o indivíduo ele perde o contato com a realidade, diferentemente da neurose, ela não perde o contato com a realidade, tá? Então, nos períodos de crise mais intensas, podem ocorrer, variando de caso a caso, alucinações ou delírios, desorganização psíquica, que inclua pensamento desorganizado ou paranoide, acentuada inquietude psicomotora, sensações de angústia intensa e opressão, insônia severa. Então, nós poderíamos dizer que quando nós fazemos uma classificação de grau de intensidade, as psicoses elas estão num grau bem mais elevado que as neuroses. Por quê? Porque na neurose o indivíduo ele ainda consegue se relacionar com o mundo à sua volta, enquanto que na psicose, na maioria das vezes, ele perde o contato com a realidade. Então começa a interferir na qualidade de vida desse sujeito, nas condições de relações interpessoais que essa pessoa pode vir a ter no seu cotidiano. Então, tal é frequentemente acompanhado por uma falta de crítica ou de insight, que se produz numa incapacidade de reconhecer o caráter estranho ou bizarro do comportamento. Desta forma, surgem também nos momentos de crise dificuldades de interação social e cumprir normalmente as atividades da vida diária. Então, as psicoses, geralmente, a pessoa, por perder o contato com a realidade, ela não consegue nem efetuar as suas obrigações diárias, como higiene pessoal, às vezes, em alguns casos, claro, quanto mais graves,
ela não consegue perceber que ela foge da normalidade, com comportamentos mais bizarros, onde a sociedade, dentro do grau de normalidade imposto por essa sociedade, ele é tido como estranho, né? Então, esse indivíduo, muitas vezes, há muitos anos atrás, até hoje a gente ainda tem esses hospitais psiquiátricos, em que esses indivíduos eles eram totalmente retirados da condição social dele e colocados nesses hospitais. E aí hoje, dentro da saúde mental, nós entendemos que não é a melhor coisa a se fazer. Hoje nós entendemos que mesmo o indivíduo que sofre de um tipo de psicose, ele tem que viver em sociedade. Por quê? Porque essas relações externas é que podem também vir a tratar ele, né? Então, hoje nós temos, eu já citei em outras aulas e vou falar novamente, porque eu acho de suma importância, os centros de apoios psicossociais, onde esses indivíduos são levados, essas pessoas são levadas até lá, e lá tem as terapias de grupo, lá tem as escolas de artesanato, as aulas de artesanato, pintura, enfim, uma série de atividades que vão interagir com essa pessoa, trazer ela de volta para o convívio social, né? Tanto com as pessoas que estão ali trabalhando, como com a comunidade, seus trabalhos são expostos, eles têm a oportunidade de participar de feiras. Então, é muito interessante isso. Ainda existem os hospitais psiquiátricos? Sim, ainda existem, só que acredito eu, e prefiro acreditar assim, né, que as coisas mudaram muito, os eletrochoques já não fazem parte mais do cotidiano daquelas pessoas, graças a Deus. Prefiro pensar dessa forma. Então, é isso. A psicose é a fuga da realidade, tá? Então, a diferença entre neurose e psicose é essa. Psicose, alucinações, delírios, fuga da realidade. Neurose, o indivíduo ainda permanece, né? Na maioria das vezes, nas suas atribuições cotidianas, ele não tem a fuga da realidade. Ele consegue ainda raciocinar, ter uma vida normal. Nós falamos também, na segunda aula, sobre as demências. Então, deixa eu só voltar uma coisa bem interessante, que para enfatizar aqui, tanto nas neuroses, nas psicoses, em todas as aulas foi disposto para vocês todos os CIDs de cada, porque quando nós falamos de psicose, acredito que todos assistiram todas as aulas, mas como nós falamos de psicose, elas são subdivididas, tá? Então, tem vários tipos. Então, no CID-10, DSM-4, você vai encontrar toda a classificação, para que você possa estar diagnosticando e tentando ver qual que é o perfil do seu paciente, qual o tipo de classificação que ele se encaixa ali. Das neuroses também, demências, todos eles. Então, hoje, só para lembrar, é mais um resumo de todas as aulas. Então, a grosso modo, nós estamos passando, na verdade não a grosso modo, mas de uma maneira mais sintetizada, nós estamos passando todos os temas que foram ditos aqui, ok? Então, as demências, que fez parte da segunda aula. Então, a demência é a perda ou redução progressiva das capacidades cognitivas, de forma parcial ou completa, permanente ou momentânea e esporádica, suficientemente importante a ponto de provocar uma perda de autonomia do indivíduo. Dentre as causas potencialmente reversíveis estão as disfunções metabólicas, endócrinas, as bebidas, né, que são as hidroeletrolíticas, e os quadros infecciosos, enfim, os distúrbios psiquiátricos, como a depressão, e entre vários outros. Então, no caso das demências, elas são provocadas por algum tipo de problema, né? Por uma doença de Alzheimer, por um medicamento mais forte, que de repente não era mais indicado para esse paciente, por uma infecção que pode levar a alucinações, a delírios, no caso de altos quadros febris, enfim. Tipicamente, essa alteração cognitiva provoca a incapacidade de realizar atividades da vida diária. Os déficits cognitivos podem afetar qualquer das funções cerebrais, particularmente as áreas da memória, a linguagem, a atenção, as habilidades
as praxias e as funções executivas, como a resolução de problemas e a inibição de respostas. A demência pode afetar também a compreensão, a capacidade de identificar elementos de uso cotidiano, o tempo de reação e os traços da personalidade. Então, o que acontece com as demências? Quando chega o paciente no nosso consultório e ele está com um tipo de patologia, a primeira coisa que nós temos que verificar, né? Trata-se de uma psicose? Trata-se de uma neurose? Ou ele está sofrendo de um tipo de demência? Porque às vezes você pega um paciente mais idoso, que ele está tendo uma fuga da realidade, e aí você começa a pensar, nossa, será que é um indivíduo psicótico? Né? Porque a princípio, quando vem uma pessoa de maior idade, e geralmente você não tem um contato anterior com um ente daquela pessoa, um parente, uma pessoa mais próxima que vem o acompanhando. Na maioria das vezes, como eles ainda têm algum grau de sanidade, eles vêm sozinhos, né? O familiar traz, vem até a recepção e essa pessoa entra sozinha. E aí você começa a fazer os atendimentos. Faz uma sessão, faz 2 sessões, faz 3 sessões, e você começa a perceber que tem uma certa repetição, às vezes tem alguma fantasia, às vezes ele foge um pouco da realidade, aí você começa a pensar, será que é um indivíduo psicótico? Será que ele está tendo algum tipo de transtorno? O que está acontecendo com ele? E na maioria das vezes, por que se tem que fazer essa leitura? Por que nós temos que analisar toda a história de vida desse paciente? Nós temos que muitas vezes chamar assim, a pessoa, o acompanhante dessa pessoa, um parente mais próximo que acompanhou o desenvolvimento dessa doença, dessa demência, para que possa nos falar o que aconteceu. Porque senão nós vamos apenas diagnosticar como uma psicose, né, como um outro tipo de distúrbio, e às vezes ele sofre de uma demência, que às vezes pode ser um Alzheimer, ou às vezes ele pode ter algumas crises convulsivas, que naquele momento que ele tem as convulsões, ele tem algum tipo de amnésia, e ele perde algumas partes daquele acontecimento, daquele período de vida. Alguma coisa pode estar acontecendo que nós temos que fazer essa leitura total para poder fazer um diagnóstico. Às vezes ele está tomando algum tipo de medicamento que está causando uma certa demência nele, ou às vezes é um dependente químico, que ele pode estar numa fase de crise de abstinência, onde foi retirada toda a droga dele, e ele vem para um tratamento e ele começa a ter fuga da realidade, que gera uma certa demência. Então, temos sim que analisar todas as variáveis, o que aconteceu antes com esse paciente, qual que é a história de vida dele, né? Faz-se toda uma anamnese de qual a história de vida, contato com a sociedade que ele tem, tipo de medicamento que ele já utilizou, se já utilizou droga, se já utilizou de bebida alcoólica, enfim, para que aí sim, ao fim de tudo isso, nós possamos diagnosticar e aí entrar. Apesar que desde a segunda, terceira sessão, nós começamos já a fazer uma certa intervenção. Mas aí sim, entrar a partir do diagnóstico com a intervenção correta com esse paciente. Aí também, da segunda aula, nós falamos sobre oligofrenia ou retardo mental. A oligofrenia constitui os casos onde a capacidade cognitiva do indivíduo, medida pelo chamado QI, né, que é o símbolo da sigla de coeficiente de inteligência, oscila dos graus 0 a 90. Tem-se como grau de normalidade intelectual os graus de 90 a 110, com cerca de 68% da população, acima do qual encontram-se os indivíduos com desempenho intelectual acima da média da população. Então, a sua manifestação ela é precoce. O bebê tem dificuldades para mamar, quando nós começamos a perceber a oligofrenia ou o retardo mental, ele já surge bem na infância. A mãe já pode começar, nos primeiros meses de vida do bebê, ele começa a apresentar uma certa dificuldade ao mamar, manifestações intempestivas, gritos, choro, fisionomia apática, movimentos lentos e difíceis, considerável retardo no aprendizado de caminhar e dar fala. Às vezes a criança está com 2 anos, 3 anos, ela ainda não fala, ela ainda não consegue caminhar, está com dificuldade para se sentar, incapacidade do raciocínio. Então, há também o constante bom humor e baixa imunidade.
Uma criança que às vezes ela sorri o tempo todo, mas ela não responde a outros tipos de estímulo, né? E a baixa imunidade, está sempre apresentando algum tipo de doença, pega vários tipos de infecção, é uma criança que está sempre nos hospitais, sempre aos médicos. Então é hora de nós começarmos a orientar essas mães que desde os primeiros meses de vida do bebê nós podemos já verificar a oligofrenia ou retardo mental. Também, nós tratamos também no nosso consultório, na nossa clínica, sim, porque nós entendemos que até a síndrome de Down é passivo de desenvolvimento, lógico. Nós entendemos que é um quadro que, assim, não vai chegar à normalidade, né? Mesmo no retardo mental. Mas todo ser humano, ele é possível de desenvolvimento. Nós conseguimos desenvolver ele através do quê? Através das práticas lúdicas, né, da ludoterapia, do teatro, do brincar com a criança, de trazer para ela coisas cotidianas que ela vai enfrentar depois. Mesmo que ela tenha algum tipo de dificuldade, né, o que vai ser normal por conta da patologia dela, mas ela é possível de viver em sociedade. Nós conseguimos fazer isso com esses seres humanos. Na última aula, né, na nossa quarta aula, nós falamos sobre os principais transtornos. Nós falamos sobre transtorno bipolar, né? Que foi, a nossa última aula foi ontem. Então, transtorno bipolar. Eu enfatizei bastante sobre ficarmos muito atentos, que quando a gente fala de bipolaridade, o indivíduo ele oscila muito entre a mania e a depressão. É aquele indivíduo que nós chamamos de maníaco depressivo, é aquele que tem altos picos de alegria, de felicidade, de bom humor, e de repente ele tem um rebaixamento do seu humor, que é melancolia, tristeza, choro constante. E no caso do transtorno bipolar, quando nós falamos da parte da depressão, é uma depressão maior mesmo, é um indivíduo que ele se fecha, que durante alguns dias da semana, por exemplo, se nós pegarmos uma semana inteira, 3 dias da semana ele passa melancólico, 2 dias ele passa sobre a pressão da mania. Só que ele pode no mesmo dia também oscilar. Porém, a depressão é maior do que a mania, ela sempre vai se apresentar em maior grau, né? E a mania, ela é acima da normalidade. Então, por que nós falamos que ela é acima do grau de normalidade? Porque não se trata de um indivíduo que ele sorri, que ele brinca, que ele está bem e de repente ele está triste, não. Trata-se de um indivíduo que procura chamar mais atenção, fazer brincadeiras exageradas, e ele tenta abranger o maior número de pessoas possível e de repente ele fica introspectivo, ele se fecha, ele se cala, ele fica irritado, ele não quer falar com ninguém. E isso, para se fazer esse estudo, nós pegamos e dividimos as semanas dessas pessoas. Como que foi durante as semanas, né? Durante uma semana, quantos picos de euforia ele teve? Quantos picos de introspecção ele teve, né? De depressão ele teve? Fazemos essa leitura para entender se encaixa num transtorno de bipolaridade ou se encaixa numa disforia, onde é aquela pré-depressão, que o indivíduo tem a normalidade dele, tem a vida dele tranquila, sorri, brinca, mas às vezes ele tem o seu momento de melancolia, um pouco de tristeza, um resguardo maior, porém não trata-se ainda nem de uma depressão e nem de um transtorno bipolar. Então tem que se fazer essa leitura bem correta. Nós falamos também da melancolia e do luto, né? O que desencadeia a melancolia? E quando nós podemos perceber que o indivíduo ele entrou num estado de melancolia, né? Para falar da melancolia, vamos falar do luto primeiro para a gente poder entender. Nós falamos que a melancolia ela é um luto patológico, porque o luto normal é aquele que você perde um ente querido, o indivíduo perdeu um ente querido muito importante para ele, e ele tem um prazo de luto para cumprir, que é normal de todo ser humano, que varia para alguns meses a um ano, né? Nós falamos 3 meses, 6 meses, 9 meses a um ano. O máximo que se sofre de um luto durante um ano. Passou de um ano, você verificou que o paciente ainda está em estado melancólico, começa a ter algumas depressões, não quer sair, não quer se relacionar. Nós começamos então a perceber que trata-se de um luto patológico, que seria a melancolia.
O luto normal, o que acontece? O indivíduo transfere todo aquele grau de simpatia que ele tinha pelo ente querido que se foi, aquela saudade, aquele amor todo que ele guardava por aquela pessoa, ele transfere para outras coisas, ele canaliza, e ele consegue, sim, ter uma saudade daquele ente querido, mas canalizar as suas energias para uma outra, ou para uma outra atividade que ele esteja fazendo, uma outra pessoa, enfim. Ele consegue administrar a subjetividade dele para com essa ocorrência que houve. De perda do ente querido. No caso do luto patológico, da melancolia, não. O que vai predizer se ele está nesse estado é uma predisposição da personalidade dele. Será que essa pessoa, antes da perda desse ente querido, ela já não tinha uma predisposição à depressão? Será que no decorrer da vida dela, ela já não tinha alguns picos de humor, onde ela ficava mais triste, ela já ficava mais fechada, algumas vezes ela não queria falar com as pessoas, então ela já tinha uma predisposição a vir sofrer uma depressão, a vir sofrer uma melancolia. Quando ocorre a morte do ente querido, quando ocorre a perda do objeto querido, que pode ser tanto o que nós dissemos sobre o luto, a morte do ente querido, ou a perda de algo que ela queria muito, o final de um relacionamento, alguma coisa assim, ela entra em estado depressivo. Mas por quê? Só desencadeou uma coisa que já iria acontecer. Mais dia, menos dia, ela ia entrar no estado depressivo, né? Ela ia entrar no estado de melancolia, porque a personalidade dela já tinha uma predisposição para isso, né? Diferentemente da pessoa que consegue encarar o luto, a perda do objeto com maior facilidade. Nós falamos na aula de ontem também sobre a depressão. Lá atrás, acho que na terceira aula, nós falamos sobre depressão. E lá também eu coloquei para vocês toda a classificação do CID-10 e do DSM-4 com relação à depressão, falando da disforia, né, que é a pré-depressão, da depressão em estado médio e da depressão maior. Então, lá vocês têm toda a classificação de uma maneira até muito clara, muito básica, para que vocês possam estar diagnosticando como é que esse paciente está. Lá naquelas aulas também eu disponibilizei para vocês que como que nós podemos avaliar a depressão desses pacientes. Hoje, nós psicólogos já temos testes que são próprios para a gente estar fazendo esse diagnóstico, para que nós apliquemos no nosso paciente para ver qual é o grau dessa depressão. No caso dos terapeutas, já existem, eu acredito que dependendo já existe até materiais que possam estar auxiliando, como o DSM-4 e o CID-10, mas entre outros, que possam estar dando indícios de o que é uma depressão maior, né? Para que você faça essa leitura, mesmo você não tendo acesso aí aos testes. O que é depressão maior? Quais são os sintomas? Eu deixei para vocês também na aula que está disposta na web, para poder estar entendendo. Mas a depressão, ela é um estado de melancolia, assim como nós já falamos ali. É um estado em que o indivíduo ele tenta fugir do seu cotidiano, ele não quer mais participar de atividades que ele participava, realizar todas as atividades que ele realizava, ele procura se afastar das pessoas que ele gostava, ele se sente em desvalia, baixa autoestima, não se sente capaz de realizar coisas que ele sempre realizou, enfim. Nós falamos também da psicopatia, né? A psicopatia trata-se dos psicopatas. A psicopatia, ela é mais diagnosticada na infância. Bom, na idade adulta é primordial, né? Fica muito mais clara para nós. Mas já na infância e na adolescência, ela começa a se desenvolver com maior força. E nós conseguimos já avaliar o indivíduo quando ele é psicopata, quando ele chega ao nosso consultório. Por quê? O indivíduo que sofre da psicopatia, ele não tem, como que eu posso dizer para vocês? Não existe coerção, não existe nenhum tipo de punição, nenhum tipo de castigo, ou até mesmo retirar esse indivíduo da sociedade, que vai fazer com que os tipos de comportamento agressivos que ele tem
que vão se diminuir. Não, não vai. Então você pode fazer qualquer tipo de coerção, você pode dar algum tipo de castigo, você pode cortar quando é criança algumas coisas que ele gosta. E ele sim, ele vai naquele momento, ele vai olhar nos seus olhos e para ele é como se nada tivesse acontecido. Ele vai voltar e ele vai torturar, e ele vai machucar, ele vai fazer todas as coisas que a psicopatia engloba. Eu deixei na aula de ontem, está na web também, todas as características da psicopatia, do indivíduo psicopata. E é uma coisa que nos preocupa muito, porque o indivíduo psicopata ele pode estar em meio de qualquer grupo. Por quê? Porque ele é muito sociável, é um indivíduo que ele é muito envolvente, né? Ele chega, ele tenta envolver, na maioria das vezes eles falam muito bem, eles procuram saber a respeito de assuntos que aquelas pessoas não sabem, para poder impressionar, né? Para poder persuadir as pessoas para que elas fiquem mais próximas. E aí o que eles fazem? Eles vão, de uma maneira geral, eles vão englobando a pessoa na fantasia dele, como se ele fosse a melhor pessoa do mundo, e aí é quando eles fazem as suas atrocidades. É muito preocupante porque a maioria das pessoas não conseguem acreditar que existem psicopatas no meio da sociedade, né? Hoje, os CAPs, o Centro de Apoio Psicossocial, se nós fizermos aqui na nossa região uma leitura de quantos casos tem, nós conseguimos aí uns 4, 5 casos para estar avaliando, para estar verificando como que é aqui na nossa região. Por quê? Porque a própria família não aceita o indivíduo psicopata. Ela não aceita que ela tem um psicopata na família. Para ela, trata-se de uma pessoa que é mais agressiva, que é mais expansiva, uma pessoa que não respeita muito as regras, ela não consegue procurar ajuda, né? Então, esse indivíduo ele fica na sociedade, ele é camuflado por essa sociedade, por essa família que aceita. Existem estudos aqui na nossa região que são certos 5 casos, porém existem mais pessoas, porque não chega até os CAPs, não chega para a saúde mental esse tipo de patologia, porque realmente a família ela encobre, ela protege, né? São indivíduos que às vezes eles são encarcerados, eles vão presos, só que depois eles são soltos novamente, são indivíduos que fazem atrocidades com animais, com crianças, né? E, infelizmente, nós não temos muito. Eles vão para o consultório, eles vão para tratamento, nós recebemos eles, só que muito pouco, mesmo a partir de medicamentos e terapia, mas muito pouco se pode fazer por esse indivíduo. Ainda existem estudos a respeito de medicamentos e o lítio hoje é o mais utilizado para esse tipo. Por quê? Porque o lítio ele consegue, assim como no transtorno bipolar, ele consegue amenizar o quadro maníaco, né? No transtorno bipolar, ele consegue regular o maníaco e o depressivo. No caso da psicopatia, ele consegue, esse estado maníaco de sair e fazer as atrocidades, ele consegue dar uma rebaixada. Porém, ainda não foi comprovado total eficiência, não existe nem terapia ainda e nem medicamento que possa controlar totalmente essas transgressões agressivas da psicopatia. O transtorno de pânico, né? Nós falamos na aula de ontem também sobre o transtorno de pânico. E o transtorno de pânico, na verdade, ele é mais desencadeado por uma certa ansiedade, uma ansiedade que as pessoas têm por conta de tudo que hoje se vive. A sociedade hoje ela é muito exigente. E na maioria das vezes, o que acontece? A pessoa ela não consegue entrar em contato com as frustrações que ela tem, né? Então ela precisa sempre estar num lugar onde ela tenha o conforto de alguém que vai protegê-la, que vai estar perto, um medicamento mesmo que seja um placebo para acalmar, para mostrar para ela que ela tem algo a que se segurar, a que se prender para que ela não entre em pânico em qualquer situação. Mas é muito comum ainda, muitos estudos comprovam que o transtorno de pânico, na maioria das vezes, ele está ligado a regras sociais, né, a exigências sociais, a tudo que a pessoa gostaria de ser e fazer, e muitas vezes ela não consegue, ela acaba transferindo isso para outras situações.
subjetivamente e inconscientemente ela não consegue perceber. Então, quando ela vem para o nosso consultório, nós temos que ajudá-la o quê? A distinguir o que é aquela situação que ela está vivendo e o que a motivou aquilo. Às vezes é uma coisa que não tem nada a ver, né? Que não tem nada a ver com aquele caso, mas ela ligou uma coisa a outra. Por exemplo, chegou um caso uma vez no meu consultório de uma pessoa que tinha medo de um animal que não apresentava nenhum tipo de risco para ela. Né? E a gente sempre, toda vez que ela entrava em contato com aquele animal, ela tinha crises e crises de pânico. Porém, ela nunca tinha tido anteriormente nenhuma situação em que aquele animal tivesse agredido ela, tivesse entrado até mesmo em contato com ela. Então, era uma outra situação que inconscientemente ela guardou durante muitos anos. E no primeiro contato que ela teve com aquele tipo de animal, ela transferiu para o animal todo aquele pânico daquela frustração anterior que ela tinha. E cabe a nós fazer essa leitura, porque quando o paciente ele toma consciência do que está motivando ele ao pânico, esse é o tratamento, esse é o caminho. Nós falamos também na aula de ontem sobre a anorexia e a bulimia, né? São duas situações. A anorexia ela se inicia muito na adolescência, porque hoje as nossas jovens elas são levadas a entender que para ser aceita num grupo, que o adolescente ele nada mais procura hoje do que ser incluso em um grupo, né? Ter identificação com um grupo. Então, no caso da anorexia, o adolescente ele é levado a entender que o magro é o belo, né? Ser magra é bonito, ser magra é ser bem aceita, enfim, entre outras coisas. E as jovens elas começam a entender que se eu não comer, eu consigo ficar magra. E se eu ficar magra, eu serei bem aceita pelo grupo. E aí a anorexia ela diz respeito a isso. O que significa então para essa pessoa a não ingestão de alimento, né? Significa que ela será bem vista, ela será vista como uma manequim, como algumas meninas que passam na TV. Nós temos que ficar muito, muito atentos para isso, porque chega no consultório, às vezes, uma menina e ela tem problemas de relacionamento interpessoal com o seu grupo, com sua escola, enfim. E a gente começa a perceber que ela está tendo uma grande perda de peso e ela não toca muitas vezes no assunto. E aí nós temos que ficar muito atentos, porque pode se tratar de uma anorexia, sim. A bulimia também caminha junto com a anorexia, porém ela é ao contrário. No caso da bulimia, o adolescente ou o adulto, ele ingere uma quantidade muito grande de calorias de alimentos. Porém, ele não consegue aceitar aquela situação de estar ganhando peso, de estar ficando, né, obeso, por conta da condição social dele. Então, o que ele faz? Ele provoca o vômito, ele provoca a náusea, para colocar para fora tudo aquilo que está fazendo mal para ele, né? E no caso, ele acaba ingerindo uma quantidade muito grande de alimento, por quê? Porque às vezes ele gostaria de estar introjetando na sua vida coisas que ele não consegue. E a partir da sua ansiedade, ele introjeta alimento. Porém, ele não consegue entrar em contato com essa frustração de estar engordando. Então, ele começa a provocar as náuseas. E por hoje, nós vamos ficando por aqui. Eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês. Hoje foi mais um resumo mesmo das aulas que nós tivemos. Eu digo mais uma vez que está disposto na web para que todos possam ver, entrar. Nós temos todo o CID a respeito das patologias e das psicopatologias que nós falamos aqui. E o DSM-4 também. Eu fico à disposição no caso de alguma dúvida, de alguma pergunta. Ok? Nós entraremos em contato posteriormente. Muito obrigada e boa noite a todos.